Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faça a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos hoje, neste domingo 10, domingo para juntos rezarmos essa Eucaristia, mas também tirar um ensinamento para a nossa vida. A liturgia de hoje, desse final de semana, vai nos apresentar o amor a Deus e aos irmãos como um caminho que nos levará ao céu. Se eu ainda não sei amar os meus irmãos, é bom que eu aprenda, porque parece que essa normativa ela é indispensável para que a gente possa chegar ao céu. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir do livro do Deuteronômio, vai dizer assim para nós: ouve a voz do Senhor teu Deus, converte teu coração, converte todo o teu ser e teu coração e também a tua alma. Na Bíblia diz: converte para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E continua dizendo para nós: na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. É importante
se a gente rezar e pedir a Deus as graças necessárias, com certeza nós vamos conseguir continuar amando a Deus e vamos conseguir também amar os nossos irmãos. Na segunda leitura, que nós ouvimos da carta de São Paulo aos Coríntios, parece que está havendo algum problema naquela comunidade, ao qual São Paulo vai dizer que Cristo, Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. É como se aquela comunidade tivesse tido um problema, tipo, mas agora nós vamos viver o que Cristo pediu. Mas e antes? Antes não tinha profeta tal, e parece que Paulo está querendo dar um puxão de orelha, dizendo que na verdade Cristo sempre existiu e tudo foi feito por Ele. Porque Paulo está querendo dizer para ele assim, na verdade, apesar de no Antigo Testamento Deus aparece, no Novo Testamento Jesus e depois o Espírito Santo, os três sempre estavam agindo juntos e sempre estavam ligados. Levando para o Evangelho, nós vamos ver essa história bem interessante. Presta atenção. Um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, olha só, é interessante porque é o mestre da lei falando para o mestre o nome da nossa vida. É um entendido da lei, mas um que faz com que a vida aconteça. Mestre, o que devo fazer para receber herança a vida eterna? Ele perguntou a Jesus. Jesus vai perguntar: o que está escrito na lei? Ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Essa leitura do livro de Lucas vai muito de acordo com aquilo que nós acabamos de ver no livro do Deuteronômio, não é? Aproxima de Deus, ama a Deus e converte o teu coração. Vai muito próximo. Só que ali Jesus não vai dar uma resposta para esse mestre da lei. Ele vai contar uma historinha. Se a gente for pegar o livro, o Evangelho de Mateus e de Marcos, Jesus vai dar uma resposta concreta. Aqui não. Ele vai contar uma história. O homem estava descendo para Jerusalém, e foi apanhado pelos assaltantes. Roubaram o que ele tinha, levaram suas roupas, bateram nele e deixaram ele lá jogado para morrer. Passou ali por perto um sacerdote, viu, passou do outro lado, fingindo que não viu e seguiu adiante. Veio o levita, como se fosse também um sacerdote, podemos dizer assim, viu, fingiu que não viu, passou adiante. E lá vem, em terceira vez, samaritano. Esse viu, se aproximou, colocou vinho e azeite nas suas feridas, colocou ele no lombo do seu animal, levou até uma pensão, cuidou dele à noite. No outro dia cedo, disse de viagem, pegou 2 moedas de prata, deu ao dono da pensão, recomendando: cuide dele. Quando eu voltar, eu pagarei aquele que regalo jamais. E Jesus perguntou ao mestre da lei: quem agiu de misericórdia? Qual é a resposta dele? Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? E
E ele respondeu: aquele que usou de misericórdia. Qual é a resposta de Jesus? Vai e faz a mesma coisa. Tem um probleminha nessa leitura desse evangelho. Por que Jesus puxou do samaritano? Tem nada a ver. Jesus está falando com o mestre da lei. Os samaritanos não se dão bem com os judeus. Eles estão jogados à margem, lá fora. Os samaritanos, podemos dizer assim para a gente viver, era como se fosse um leproso, uma pessoa impura, que está lá jogada. Eles não têm nenhum interesse para nós. Não comungam, é como se fosse um bando de gente ignorante, deixa eles lá. E Jesus vai rebuscar esse samaritano e vai colocar na história de hoje. É interessante, meus irmãos, que o Evangelho, as palavras de Jesus, sempre quer que a gente tenha um jeito de mudar a nossa vida. O que é que diz? O que é que Jesus pergunta ao mestre da lei? O mestre da lei diz o que é a Jesus: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus diz: como é que tu lê na lei? Porque a lei, ela tem as suas regrinhas, especialmente olhando para o Antigo Testamento. Ele vai dizer: olha, ama a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus vai contar uma história. E aí ele vai perguntar a Jesus: mas quem é o meu próximo? Para tentar, quem é o meu próximo? E Jesus conta aquela história e lá no final aparece o samaritano. No pano de fundo desse evangelho, dessa reflexão que está desse 15º domingo, qual é para nós? Para a gente também nos esforçar e amar aqueles que muitas vezes nós excluímos da nossa vida, aqueles que estão amados na sociedade, aqueles que a gente aponta o dedo, a gente muitas vezes ignora. Jesus diz assim para nós, assim: olha, para amar os nossos irmãos, nós precisamos quebrar alguns paradigmas que nós carregamos na nossa vida, principalmente o da exclusão, onde muitas vezes nós excluímos as pessoas da nossa própria casa, nós excluímos as pessoas no meio de trabalho, nós excluímos as pessoas dentro da igreja, como se nós fôssemos melhores que elas. Ah, porque fulano não presta, fulano é assim, fulano é assado, eu sou correto. Se a gente for fazer um exame de consciência na nossa vida, será que nós somos mesmo tão certinhos assim? Será que tivesse um crivo? Jesus vai dizer aqui hoje, né? Diz assim: eu vou levar comigo quando eles estiverem preparados. Será que eu levaria uns 10? Ou mesmo levaria 1? Mas muitas vezes nós excluímos as pessoas, como se nós fôssemos melhores que elas, como se nós fôssemos isso, aquilo, e eles não pensam. Mas por que escolher fulano, né? Para fazer parte das leituras? E fulano só, é fulano, como se nós também não tivéssemos que melhorar a vida de cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, para aceitar os nossos irmãos, acolher o nosso irmão, eu preciso primeiro olhar para dentro de mim. Quem sou eu? Tem que ser primeiro para isso, né? Vocês já fizeram essa pergunta? Para vocês mesmos? Quem sou eu? Durante essa semana, tira um tempinho na tua casa. Quando você vem para o trabalho com o ônibus, né? Tempo bem longo, cara que às vezes não sabe o que fazer. Comece a pensar: quem sou eu?
filosófica, mas também que me ajuda a olhar quem sou eu. Esse eu, que muitas vezes aponta, tem muitas coisas, às vezes até mais coisas para melhorar do que o meu irmão que estou apontando com ele. Eu tenho muitas coisas, a minha consciência, ela consegue dizer cada uma delas para mim. Olha, eu preciso melhorar nisso, né? Um monte de coisa. Então, que nessa semana, a gente possa olhar para dentro de cada um de nós. Será que eu também não excluo meu irmão? Que eu também não condeno ele? Que eu também não jogo nessa jeita? Que eu também não sou uma pessoa racista? Que eu sou uma pessoa que age com indiferença? Que eu também, em alguns momentos, como esse homem jogando a margem? Mas será que fosse eu passando por ali? Será que eu também não falei a mesma coisa? Eu não vou entender isso, não. Isso vai dar trabalho para mim. É melhor que eu passe para aqui fininho, né? E deixa quem for para lá. Levanta a mão aqui quem tem cadeira de motorista. Quando vocês passam por aí fora que tem um carro quebrado, alguém para dar um pneu, seja lá qual for, vocês param para ajudar? Já que eu fui bastante. Isso é o máximo que a gente precisa trazer olhar para dentro de nós. Será que fosse eu passando nessa historinha, com esse homem gerar na beira da estrada, caído, um tiro, ou sei lá o que for, eu iria me comprometer a levar para o hospital, a dar meu nome lá, daqui um dia ser chamado pela polícia para depor, né, para contar a versão de como é que eu encontrei ele. Será que eu iria me envolver? Ou eu iria fazer a mesma coisa que fez o sacerdote ou levita? É muito fácil, irmãos, que a gente julgar o próximo. Mas em alguns momentos, nós iremos fazer a mesma coisa. É melhor que eu não me envolva. É que daqui a pouco vem alguém aqui, liga para o SAMU, para a polícia, né? E dá um jeito. Às vezes eu tenho uma briga dentro da nossa casa, uma briga de, sei lá, a mulher para o marido de fato, ou vice-versa. Muitas vezes dá vontade de ligar para a polícia, não dá? Vocês ligam? Às vezes não, porque o cara da polícia pergunta qual é o seu nome, né? Você é o quê? Você vai ter que identificar. Então, às vezes, eu não quero me envolver com os outros. Mas, no final da parábola, Jesus pergunta ao mestre da lei: qual dos três agiu com misericórdia? Né? Ele vai dizer: aquele que agiu com misericórdia que fez a coisa certa. E qual é a resposta de Jesus? Vá e faz a mesma coisa. Esse convite também é para nós. Na nossa vida, no nosso dia a dia, essa mudança de vida que a gente quer para nos aproximar cada vez de Deus, também precisa de uma mudança primeiro interior da nossa vida, esse amor a Deus, não só um amor de boca, mas um amor também de coração, de conversão, capaz também de ajudar o meu irmão e a minha irmã na necessidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem de pé, irmãos e irmãs, juntos professemos a nossa fé. Creio